ir para Nínive. Por que ele não quis ir para aquela cidade? Vejamos o que aconteceu. Jonas capítulo 1. O texto sagrado diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Então veja que Deus deu uma ordem direta. Qual foi a ordem de Deus? Jonas, vá para Nínive e pregue, porque a maldade daquela cidade subiu até a mim. Nós não temos muitas informações a respeito da cidade de Nínive. Temos um pouco aqui em Jonas e um pouco no livro de Naum. Mas a questão é que o pouco de informação que temos já nos mostra um pouquinho do que era aquela cidade. Eu anotei alguns pontos daquela cidade. Deixa eu falar para você. Primeiro, a cidade de Nínive era tomada por uma extrema violência. Quando eu digo violência, era tortura, eles torturavam outras pessoas, eles saqueavam, tinha muito roubo, muitos ladrões e muitos assassinatos. Então a violência era muito extrema na cidade de Nínive. Uma outra característica da cidade de Nínive era a prostituição. Toda a depravação sexual que você puder imaginar havia na cidade de Nínive. O povo também daquela cidade, na sua grande maioria, praticava a bruxaria, o esoterismo. E o pior de tudo, que na verdade é o ponto principal que levava aos outros problemas, a incredulidade. Era um povo incrédulo, é um povo que vivia distante do Senhor Deus. Então esse era o retrato da cidade de Nínive. Por isso Deus falou: Jonas, vai lá e prega contra ela. O que Jonas fez? Foi para o outro lado. Nós lemos aí que ele fugiu, ou tentou fugir da presença de Deus para Tarsis. Embarcou num navio para tentar fugir da presença de Deus. Todo o restante do capítulo 1 e do capítulo 2 vai mostrar a consequência dessa desobediência de Jonas. Eu sugiro você depois em casa ler o livro todo, é um livro pequenininho, mas eu só vou fazer um resumo aqui. Ele entrou no barco e sobreveio uma grande tempestade, e todo mundo ficou desesperado de quem é a culpa, o que está acontecendo, até que Jonas, ele foi lançado ao mar. E naquele mar, Deus, ele preparou um grande peixe. Alguns dizem que é a baleia, a Bíblia não fala, mas é um grande peixe que engoliu a Jonas, e Jonas ficou ali dentro da barriga do grande peixe. Foi até uma forma dele ter a sua vida resguardada, protegida por um momento. E dentro daquele grande peixe, Jonas clamou a Deus por misericórdia. Repita essa palavra: misericórdia. Clamou a Deus: tem misericórdia de mim e tal. Clamou. E assim acaba o capítulo 2 e dá início ao capítulo 3. Vamos lá no capítulo 3. Ele clamou a Deus, Deus teve misericórdia, ele saiu da boca do peixe. Olha como começa aí o capítulo 3, acompanhe comigo, você que está em casa também. Jonas 3. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que ela chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo
haverei de te entregar. Olhe para cá, a ordem de Deus mudou? Continua a mesma. O que ele falou no início do livro, ele repete agora. Só que agora Jonas foi. Vamos ler. Versículo 3. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olhe para cá, para aí, nós já vamos voltar ao texto. Então desta vez Jonas foi, contra a vontade dele, mas foi. Por que ele não queria ir? Nós já vamos chegar lá, mas ele foi, com a seguinte ordem de Deus: você vai pregar o que eu mandar você pregar. E ele foi, percorreu o dia todo aquela cidade, pregando ou anunciando o juízo de Deus sobre aquela cidade. E a mensagem foi: em 40 dias Deus há de destruir essa cidade, por conta da maldade, por conta da violência, por conta da depravação, tudo que nós já falamos. Jonas estava pregando: olha, a ira de Deus virá sobre essa cidade. E ficou pregando o dia inteiro, percorrendo aquela cidade. Ele pregou, da forma que Deus mandou. Vamos ver o que aconteceu quando ele pregou? Continuando o texto, verso 5. Então, olha que maravilha, os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda a atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Até aí, olhe para cá, a gente já volta ao texto, não fecha a Bíblia. Então Jonas pregou o juízo de Deus, anunciou: veja, o juízo de Deus virá sobre vocês, daqui 40 dias a cidade será destruída. O que essa pregação causou na cidade? Qual foi o efeito da mensagem que Jonas pregou? Todos se arrependeram e começaram a clamar pela misericórdia de Deus. Eles, que era o costume da época, como sinal de humilhação e arrependimento, eles se vestiram de pano de saco, jejuaram. A mensagem tocou de uma forma tão profunda que o rei colocou os animais para jejuar. Até os animais foram forçados a se humilharem perante o Senhor e clamar pela misericórdia, porque o rei pensou: quem sabe desta maneira o juízo de Deus não venha sobre nós, quem sabe Deus veja que estamos arrependidos e libere o perdão que precisamos. Quem sabe Ele se acalme e não nos destrua. Eles se humilharam e clamaram por misericórdia, arrependidos, de fato estavam arrependidos. Então até aqui, o que a gente está entendendo? Jonas não quis ir, veio a tempestade, Deus colocou ele na linha, deu a mesma ordem e ele foi. E quando foi, ele pregou o que? A ira de Deus será derramada e daqui 40 dias tudo vai acabar. Qual foi o efeito da pregação de Jonas? O povo se arrependeu. E qual foi a reação de Deus diante da pregação do povo? Veja comigo, verso 10. Deus observou
tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Olhe para mim, por gentileza, mais uma vez. Jonas pregou a ira vai vir, o povo se arrependeu e Deus, diga comigo, perdoou. Deus perdoou. Deus usou de misericórdia. Deus viu que, apesar de toda a maldade, pessoas, isso é muito grande. Ouça, você que está aqui comigo, você que está acompanhando em casa. Deus, Ele viu que, apesar de toda a maldade que o povo havia praticado, o povo estava arrependido, e Deus perdoou. Deus reteve a sua ira. Deus não mais destruiu aquela cidade. Eu vou confessar uma coisa como pregador. Se eu prego para uma pessoa que está fazendo tudo errado e ela se arrepende, eu vou ficar muito contente, muito feliz. Se tem algum pregador me acompanhando, sabe, porque o nosso desejo como pregador é que a mensagem entre no coração das pessoas e elas se convertam dos seus maus caminhos. Então, isso é o normal, isso é o comum. Então, o que era para acontecer quando Jonas viu aquele povo se arrependendo? Era para Jonas soltar fogos. Aleluia! Eu preguei, o povo se arrependeu e Deus perdoou. A cidade não vai mais ser destruída. Era para Jonas celebrar, comemorar, festejar. Mas ele não fez isso. E agora a gente vai entender o porquê ele não queria ir para Nínive. Vejamos no capítulo 4. Damos início ao capítulo 4 de Jonas, primeiro versículo. Olha que interessante. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou ao Senhor e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Atenção agora. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Qual motivo? Veja só. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que te arrependes do mal. Até aí, olhe para cá. Jonas ficou feliz ao ver o povo se arrependendo? Jonas ficou chateado. Jonas ficou com raiva. E Jonas falou assim para Deus: é por isso que eu não queria vir para Nínive, porque eu sabia que se eu pregasse para aquele povo, o povo iria se arrepender, e se arrependendo, o Senhor iria usar de misericórdia, porque o Senhor, Ele declarou, o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor. Tipo assim, Deus, eu não queria vir para cá, porque eu sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. E Jonas pensava o seguinte: esse povo não merece perdão. É um povo muito cruel. Nós não lemos algumas características no início? Extrema violência, tortura, saqueadores. Inclusive eles eram inimigos do povo de Jonas. Sabe-se lá quantos amigos, isso daqui eu estou supondo, tá? Não está na Bíblia abertamente, mas supondo. Quantos amigos de Jonas já não haviam morrido na mão dos ninivitas? Quem sabe até familiares de Jonas haviam sido torturados nas mãos dos ninivitas. Então, na cabeça de Jonas, Jonas queria que aquele povo fosse de fato destruído. Mas Deus usou de misericórdia. Por mais que você diga assim: Jonas é cruel, pastor, isso já aconteceu com a gente muitas vezes. Nós temos o costume, ou a nossa natureza, ela quer que aquele que errou pague pelo erro.
E sim, de fato deve pagar, mas no sentido espiritual, o nosso desejo deveria ser que todos se arrependessem. Compreende, sim ou não? Por exemplo, quando falamos de um pedófilo, falando aqui de pessoas que têm atitudes cruéis, perversas, malignas. A gente olha, por exemplo, para um pedófilo, para um estuprador, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente olha e fala assim, essa pessoa merece a morte o mais profundo do inferno. Mas Deus, quando olha para essas pessoas, Deus olha da seguinte forma: se ele se arrepender, eu estou disposto a perdoar. Eu sou rico em amor, em bondade, em misericórdia. Por isso Jonas não queria ir para Nínive. Por essa razão, por esse motivo. E aí Jonas ficou, eu já vou chegar na sua vida, tá? Na minha, pastor, na sua. A gente não está falando só de Jonas, estamos falando de nós, já vamos chegar lá. Mas só concluindo a história aqui. Jonas ficou bravo, chateado, e você lendo o capítulo todo, você vai ver que Deus preparou a Bíblia chama de mamoneira, creio eu que seja um pé de mamão, alguém me corrige se eu estiver errado, enfim, uma árvore que produzia uma sombra muito grande, e Jonas esteve debaixo daquela sombra, e ali a cabeça dele foi esfriando, ele foi refletindo, ele respirou fundo, estava mais calmo. Só que de repente o que acontece? Aquela mesma árvore que trazia sombra para ele foi destruída. O Deus que levantou a árvore destruiu a árvore. Para quê, pastor? Você vai entender para quê. Deus estava dando uma lição em Jonas. E Jonas outra vez ficou irado com Deus, ficou chateado, pediu a morte. Aí Deus traz uma reflexão para Jonas que é linda. Eu não vejo outra palavra senão uma linda reflexão. Vejamos o finalzinho do capítulo, versículo 10. Olha que coisa linda. Entretanto o Senhor ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela? Não a fizestes crescer, nem a podastes? Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter compaixão nessa grande cidade? Não sei se vocês conseguiram entender apenas com a leitura a lição que Deus estava dando em Jonas. Ô Jonas, você está chateado, triste e aborrecido porque essa planta morreu, sendo que não foi você que plantou a planta? A planta nasceu numa noite e morreu na outra. Você nem conhece essa planta direito e você ficou triste em vê-la destruída? Você imagina eu, Jonas? Você acha que eu não ficaria triste de ter que destruir 120 mil pessoas que moram em Nínive, que não sabem nem discernir qual é a mão direita, qual é a mão esquerda, que não sabem o que é o certo, o que é o errado, um povo ignorante, um povo perdido, um povo entregue a toda sorte de maldade, além dos animais inocentes? Eu amo esse povo, e por isso eu dei a eles, diga comigo assim, oportunidade de salvação. Deus deu àquele povo, e aquele povo soube aproveitar aquela oportunidade. Aqui acaba o livro de Jonas. Fizemos um resumo, um panorama, mas antes mesmo de entrar na nossa realidade, na nossa vida, para mim, eu estou falando algo particular. O ponto principal do livro de Jonas não é a desobediência dele, não é a tempestade, não é o grande peixe, mas é o grande amor que Deus tem pelas pessoas. É a grande e infinita disposição que Deus tem de perdoar as pessoas, por mais cruéis que elas sejam.
Quem compreende? A salvação de Nínive nos revela um Deus que ama, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus bom. E um último detalhe é que o livro de Jonas retrata a cidade de Nínive se arrependendo e sendo salva. Nós acabamos de ler. O livro de Naum, por outro lado, fala de outra geração da cidade de Nínive que não se arrependeu e foi destruída. E foi alvo da ira de Deus sobre eles e foram destruídos. Então, sobre um povo, Deus derramou o perdão e a misericórdia. Só que sobre outra geração do mesmo povo, Deus derramou a sua ira, o seu juízo e destruiu. Sabe do que eu me lembro? Das palavras de Paulo. Deixa eu só conferir o capítulo para mim não falar errado para você. Mas Paulo faz uma afirmação em Romanos 11, 22. O seguinte: considera, portanto, diga comigo assim, a bondade e a severidade de Deus. Então, a história dos ninivitas, da cidade de Nínive, em Jonas, no livro de Jonas, nos mostra a bondade de Deus a um povo arrependido. Mas no livro de Naum nos mostra a severidade de Deus sobre um povo que, com a sua dureza de coração, não se arrependeu dos seus pecados. Agora, vamos falar de nós? Vamos ou não? Não, pastor, de mim não, fala de Jonas, tá bom. Não, temos que falar de nós, a nossa vida. Agora eu estou aqui como Jonas, e eu estou aqui para falar uma verdade a todos, os que estão aqui e os que estão acompanhando de casa. Se você está aqui nessa noite, vivendo no pecado, vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida distante do caminho de Deus, no português mais claro, se você está aqui vivendo na sujeira deste mundo, eu tenho que anunciar uma notícia a você. Posso? Sim. A ira de Deus, ela virá sobre você. Se em 40 dias ou se em 40 anos, eu não sei, mas ela virá. E virá sobre todos os ímpios. Você sabe o que é o inferno? Alguém já te falou o que é o inferno? É o lugar onde Deus há de derramar por completo a sua ira, de forma definitiva, sobre todos os ímpios. Agora eu tenho que anunciar uma boa notícia para você. Posso? Se você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e se render ao Cristo que morreu por você na cruz, então a ira de Deus não virá mais sobre você. O que você receberá é a misericórdia, é a compaixão, é o perdão de todos os seus pecados. Amém? Mas são muito graves os meus pecados, não como os dos ninivitas, e ainda que sejam, Deus está disposto a perdoar. Eu estou aqui como Jonas anunciando o Evangelho a Deus. E preciso deixar algo claro, porque a gente acabou de pregar sobre um povo cruel, violento, depravado, que praticava bruxaria. Talvez você olhe para esse povo e se compara com eles, e você diz assim: eu não sou tão ruim. Tudo bem, eu até entendo que a ira de Deus seria derramada sobre eles, porque era um povo muito ruim. Eu não sou tão ruim. E eu tenho algo a dizer para você. Todos nós, em graus, em níveis diferentes uns dos outros, mas todos nós pecamos. E se você não estiver em Cristo,
Atenção ao que eu estou lhe falando. Se você não estiver em Cristo Jesus, a senhora pode ser uma exímia mulher, dona de casa, honesta, trabalhadora, justa e toda certinha. Se você não estiver em Cristo, minha amiga, a senhora será destruída pela ira de Deus. Pois você não pode se salvar pelas suas boas obras. Você precisa de Cristo Jesus. Nenhum homem é salvo pelas suas boas obras. Nenhum homem é bom o suficiente para merecer o céu. Nenhum homem é justo o suficiente para merecer o céu. Então se liberte, se livre, abandone essa autojustiça de pensar: eu mereço o céu. Não, nós não merecemos. Precisamos de Jesus. Sem Ele não há céu, sem Ele não há salvação. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, e parece até repetitivo, mas é necessário. De um lado eu tenho uma dona de casa, cuja vida é uma vida digna, ela tem uma vida honesta, uma vida simples, uma vida pacata, cuida dos filhos, é fiel ao marido, vem à igreja. E do outro lado temos uma garota de programa. Duas realidades de comportamento totalmente diferentes. Mas tanto uma quanto a outra, sem Cristo, será destruída pela ira de Deus. Você precisa de Jesus. Você pode repetir comigo? Diga: eu preciso de Jesus para ser salvo. Não há salvação sem Ele. E como Jonas, eu estou anunciando a palavra a você. Eu quero fazer uma oração. E se você diz assim: pastor, enquanto a palavra estava sendo pregada, eu entendi que eu estou perdido, eu estou arrependido. Você vai falar isso para Ele, e você vai clamar por misericórdia, e Ele vai lhe perdoar. Amém? Porque Ele é rico em perdoar. Agora, se você diz assim: eu já estou em Cristo, já estou em Cristo Jesus, então saiba que você tem um dever. Não de se arrepender, porque você já se arrependeu e está em Cristo. Você tem outro dever. Qual, pastor? Anunciar a palavra de Deus a todos que você conhece. Isso não é papel só do pastor, isso é papel do cristão. Falar de Jesus. Porque tem muita gente aí fora, muita gente por aí perdida. A exemplo do povo de Nínive, que não sabe diferenciar a mão direita da mão, que vive numa total e completa ignorância espiritual.